Mãe, por favor, não volta para casa hoje. Quando meu filho de 6 anos me disse isso com os olhos cheios de lágrimas no estacionamento do shopping, senti meu mundo desabar. Ele tinha acabado de ouvir uma conversa do pai que eu jamais imaginaria. O que descobri naquela noite sobre o homem com quem eu dividia a cama há 8 anos me paralisou completamente. Essa é a história de como um pedido desesperado do meu filho salvou nossas vidas e revelou a face real do homem que eu amava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sua participação é muito importante para que este canal continue trazendo histórias reais e impactantes como essa. Meu nome é Renata, tenho 28 anos e moro em São Paulo. Ou melhor, morava. Porque depois daquela noite de sábado, nada voltou a ser como antes. Trabalhava como professora de inglês em uma escola particular na Zona Sul e tinha uma vida que muita gente consideraria perfeita. Um apartamento confortável no Morumbi, um marido bem-sucedido chamado Marcelo que trabalhava como gerente comercial em uma multinacional e um filho lindo, o Gabriel, de 6 anos, cheio de energia e sempre com um sorriso no rosto. Marcelo e eu nos conhecemos na faculdade. Ele cursava administração, eu letras. Foi amor à primeira vista, daqueles de filme. Ele era charmoso, atencioso, sempre me fazendo rir. Depois de 3 anos de namoro, nos casamos em uma cerimônia simples mas emocionante no interior de Minas, de onde minha família é. Gabriel nasceu 2 anos depois, e parecia que tínhamos construído a família perfeita. Mas naquela noite de sábado, tudo desmoronou. Marcelo tinha uma reunião importante com clientes asiáticos. Ele me contou no café da manhã que seria algo decisivo para a empresa, que poderia render uma promoção. Vestiu seu melhor terno, passou gel no cabelo, checou os documentos 3 vezes. Me deu um beijo demorado na boca e outro na testa do Gabriel. Vou chegar tarde, amor. Não me esperem acordados, disse ele com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Gabriel estava assistindo desenho na sala, mal levantou os olhos da televisão para se despedir do pai. Marcelo saiu pela porta às 8 da noite. Eu o vi entrar no carro pela janela, acenei, e ele retribuiu antes de partir. O plano era simples. Eu e Gabriel íamos ao shopping, compraríamos o tênis novo que ele tanto queria e jantaríamos no Burger King, o restaurante favorito dele. Seria nossa noite especial de mãe e filho. Arrumei Gabriel, vesti uma calça jeans e uma blusa confortável, prendi o cabelo em um rabo de cavalo. Às 9 horas estávamos no estacionamento do shopping Morumbi. Gabriel estava animado, pulando ao meu lado enquanto caminhávamos entre os carros. A noite estava fresca, típica de agosto em São Paulo. O shopping estava cheio, como sempre aos sábados. Entramos pela porta principal, Gabriel puxando minha mão com aquela força infantil que sempre me arrancava um sorriso. Fomos direto para a loja de calçados esportivos no 2º piso. Ele escolheu um tênis azul com detalhes em verde-limão, da marca que todos os amiguinhos da escola usavam. Experimentou, deu uns pulinhos, correu alguns metros pelo corredor da loja. "Esse, mãe! Esse é perfeito!" gritou ele com os olhos brilhando. Paguei no débito, a vendedora colocou o tênis velho dele na caixa e Gabriel insistiu em sair já calçando o novo. Descemos para a praça de alimentação. O Burger King estava lotado, como esperado. Fizemos o pedido. Gabriel escolheu o combo com brinquedo, eu pedi apenas batatas fritas e um refrigerante. Conseguimos uma mesa no canto, perto das máquinas de fliperama. Enquanto esperávamos o pedido, Gabriel me contava sobre a escola, sobre o jogo de futebol na educação física, sobre a menina nova da turma que tinha vindo de Curitiba. Eu ouvia tudo com atenção, mas minha mente ocasionalmente desviava para Marcelo. Será que a reunião estava indo bem? Será que ele já tinha fechado o negócio? Peguei o celular e enviei uma mensagem rápida para ele. "Como está a reunião? Estamos no shopping. Gabriel adorou o tênis novo. Te amo." Não houve resposta imediata, o que era normal. Ele devia estar concentrado nos clientes. Comemos tranquilamente. Gabriel lambuzou o rosto de ketchup, como sempre. Limpei com o guardanapo enquanto ele ria. Eram momentos assim que me faziam sentir completa.
Momentos simples, mas cheios de amor. Depois de comer, ele me implorou para jogar alguns minutos no fliperama. Dei algumas moedas a ele e fiquei observando enquanto ele se divertia em um jogo de corrida. Eram quase 11 horas da noite quando decidimos ir embora. Gabriel estava começando a bocejar, sinal de que o cansaço chegava. Pegamos a sacola com a caixa do tênis velho e caminhamos de volta ao estacionamento. O shopping estava esvaziando. Muitas lojas já tinham as portas semicerradas. Descemos pela escada rolante, Gabriel segurando firme na minha mão. Foi no estacionamento que tudo mudou. Estávamos andando em direção ao nosso carro, um Chevrolet Onix prata, quando de repente Gabriel parou. Parou completamente, como se tivesse visto algo. Olhei para ele preocupada. O que foi, filho? Ele estava olhando fixamente para um carro estacionado algumas vagas à frente do nosso. Um Honda Civic preto, vidros fumê, completamente comum. Mas não era o carro que tinha chamado a atenção dele. Era quem estava dentro. Gabriel apertou minha mão com tanta força que doeu. Olhei na direção que ele olhava e senti meu estômago revirar. Dentro do Civic, na penumbra do estacionamento, consegui distinguir duas figuras. Uma delas, no banco do motorista, era inconfundível. Marcelo, meu marido, que deveria estar em uma reunião de negócios. Fiquei paralisada. Meu cérebro tentava processar o que meus olhos estavam vendo. Marcelo estava ali, no mesmo shopping que nós, dentro de um carro que não era o dele, quando deveria estar em uma reunião importantíssima do outro lado da cidade. A segunda figura era uma mulher. Mesmo com os vidros escuros, dava para perceber os cabelos compridos, o perfil delicado. Eles estavam conversando, ou pelo menos era o que parecia. Gabriel puxou minha mão com urgência. Mãe, vamos embora. Agora. Sua voz estava estranha, assustada, mas eu não conseguia me mover. Era como se meus pés tivessem se transformado em chumbo. 1000 pensamentos bombardeavam minha mente ao mesmo tempo. Quem era aquela mulher? Por que Marcelo estava ali? Por que ele tinha mentido sobre a reunião? Então, aconteceu algo que me fez despertar do transe. A porta do motorista começou a se abrir. Marcelo ia sair do carro. Sem pensar, peguei Gabriel no colo, mesmo ele sendo pesado demais para isso, e corri. Corri agachada entre os carros, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Gabriel se agarrou ao meu pescoço, assustado com minha reação. Consegui chegar até nosso carro, abri a porta traseira e coloquei Gabriel dentro rapidamente. Abaixa, filho. Fica abaixado, sussurrei com urgência. Entrei no banco do motorista. Fechei a porta devagar para não fazer barulho. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a chave. Gabriel estava encolhido no banco de trás, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Coloquei o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Através do retrovisor, vi Marcelo saindo completamente do Civic. Ele estava diferente. Não usava o terno que tinha vestido para a suposta reunião. Estava com uma camisa social azul clara por fora da calça. Casual, nada profissional. O cabelo estava bagunçado. Ele deu a volta no carro, abriu a porta do passageiro e estendeu a mão. A mulher saiu. Era jovem. Aparentava ter uns 25 anos, talvez menos. Usava um vestido vermelho curto e salto alto. Cabelos castanhos longos, corpo esbelto. Ela sorriu para Marcelo. Pegou sua mão. Senti uma náusea subir pela garganta. Eles começaram a andar, de mãos dadas, em direção à entrada do shopping. Marcelo a puxou pela cintura. Ela riu de algo que ele disse. Eram gestos íntimos, confortáveis, de quem já tinha uma relação estabelecida. Não era um encontro casual. Aquilo tinha história. Esperei até eles sumirem pela porta antes de respirar novamente. Gabriel estava chorando baixinho no banco de trás. Virei para ele, tentando controlar minha própria vontade de chorar. Filho, o que você sabe sobre isso? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Gabriel limpou as lágrimas com as costas da mão. Mãe, eu ouvi o papai falando no telefone ontem à noite. Ele estava no escritório. Achava que eu estava dormindo, mas eu tinha acordado para ir no banheiro. Meu coração disparou. O que você ouviu, Gabriel? É importante, filho. O que exatamente o papai disse? Gabriel soluçou.
Ele estava falando baixinho, mas eu consegui ouvir algumas coisas. Ele disse um nome, acho que era Camila ou Carla, não tenho certeza. E ele disse que ia encontrar ela hoje à noite, que você não ia desconfiar porque ele tinha inventado uma desculpa boa. As palavras do meu filho me atingiram como socos. Camila ou Carla. Uma reunião inventada. Uma mentira planejada. Tem mais, mãe. Gabriel continuou, a voz tremendo. Ele disse que estava cansado, que queria resolver logo isso. Disse que precisava de um jeito de ficar livre. Eu não entendi direito, mas ele falou algo sobre papéis importantes, sobre dinheiro, sobre você não poder atrapalhar os planos dele. Fiquei em choque absoluto. Livre? Não poder atrapalhar? Aquilo não era apenas uma traição. Era algo maior, mais sinistro. Gabriel começou a chorar mais forte. Mãe, eu fiquei com medo. Fiquei com medo do papai. Por isso, quando vi ele ali no carro, eu quis ir embora rápido. Por favor, não volta para casa hoje. Por favor. Olhei para meu filho, para aquela criancinha assustada, e uma coisa ficou clara. Eu não podia ignorar aquilo. Não podia fingir que não tinha visto, que não tinha ouvido. Gabriel tinha ouvido algo que o assustou tanto que me implorou para não voltarmos para casa. Uma criança de 6 anos não faz drama desse nível sem motivo real. Meu instinto materno gritava que havia perigo. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Marcelo estava no shopping com outra mulher. Tinha mentido sobre onde estaria. Tinha falado coisas preocupantes ao telefone que fizeram nosso filho ter medo dele. E Gabriel estava me implorando para não irmos para casa. Todas as células do meu corpo diziam que algo estava muito errado. Mas o que eu fazia agora? Para onde eu ia? Peguei meu celular. Ainda não havia resposta de Marcelo à mensagem que eu tinha enviado mais cedo. Isso fazia sentido agora. Ele estava ocupado com a outra. Abri o aplicativo do banco. Chequei minha conta. Tinha cerca de R$ 3.000 disponíveis. Dinheiro do meu salário do mês. Tínhamos uma conta conjunta também, mas se eu mexesse nela, Marcelo saberia imediatamente. Olhei para Gabriel pelo retrovisor. Ele tinha parado de chorar, mas ainda estava assustado, esperando minha decisão. Eu era mãe. Minha função era proteger meu filho acima de tudo. Se havia a menor possibilidade de que estávamos em perigo, eu tinha que agir. Mesmo que parecesse loucura. Mesmo que eu estivesse exagerando. O pedido desesperado dele tinha plantado uma semente de medo real no meu coração. Tá bom, filho. A gente não vai para casa hoje. Eu disse finalmente. Gabriel soltou um suspiro de alívio. Mas então veio a pergunta inevitável. Para onde íamos? Não podia ir para a casa da minha mãe em Minas. Era longe demais e ela já era idosa demais para lidar com essa confusão. Minha irmã Juliana morava em Campinas. Mas ela e Marcelo eram próximos. Ele com certeza iria procurar lá. Pensei em hotéis. Mas usar o cartão de crédito deixaria rastro. Marcelo poderia rastrear onde estávamos. Pensei em amigas. Mas todas elas conheciam Marcelo. Frequentavam nossa casa. Participavam dos mesmos círculos sociais. Se ele percebesse que sumimos e começasse a procurar, todas seriam os primeiros lugares onde ele procuraria. Eu precisava de alguém que ele não conhecesse, alguém fora do nosso círculo. Então me lembrei. Mariana. Uma colega dos tempos da faculdade com quem eu tinha perdido contato há anos. Ela tinha se mudado para São Paulo uns 5 anos atrás. Trabalhava com design gráfico. Tínhamos nos reencontrado por acaso 6 meses antes, em uma fila de supermercado. Trocamos números. Prometemos marcar um café que nunca aconteceu. Marcelo nunca tinha ouvido falar dela porque nosso reencontro foi rápido e casual. Procurei o número dela nos meus contatos. Estava lá, salvo como Mariana Designer. Olhei o relógio no painel do carro. 11h20 da noite. Ela ia achar muito estranho. Mas eu não tinha escolha. Respirei fundo e disquei. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Eu estava prestes a desligar quando ela atendeu. Alô? A voz dela estava sonolenta. Mariana, aqui é a Renata. A gente se encontrou no mercado faz uns meses, lembra? Houve uma pausa. Renata? Nossa, sim. Tudo bem. É tarde, aconteceu alguma coisa? Sua voz mudou. Ficou preocupada. Senti um nó na garganta. Mariana,
Eu sei que isso vai parecer muito louco, mas eu preciso de ajuda. Preciso urgente de um lugar para passar essa noite. Eu e meu filho. Eu não posso voltar para casa. Silêncio do outro lado. Achei que ela ia desligar e achar que eu era maluca. Mas então ela disse: Você está em perigo? Alguém te machucou? Sua voz estava séria agora, alerta. Não fisicamente, respondi. Mas eu acho que sim. Estamos em perigo. Não posso explicar pelo telefone. Por favor, você pode nos ajudar só por hoje? Amanhã eu resolvo. Eu prometo. Onde você está? Ela perguntou sem hesitar. Senti uma onda de alívio. No estacionamento do shopping Morumbi. Fica aí. Não sai daí. Eu vou te passar meu endereço. É num prédio em Pinheiros. Você consegue chegar lá sozinha ou quer que eu vá te buscar? A preocupação genuína na voz dela me fez querer chorar. Eu consigo chegar. Me manda o endereço pelo WhatsApp. Já estou mandando. Renata, dirige com cuidado, tá? E quando chegar, a gente conversa. Obrigada, Mariana. Obrigada mesmo. Desliguei. Segundos depois, chegou a localização no WhatsApp. Coloquei no GPS. 28 minutos até o endereço dela. Olhei para Gabriel. A gente vai para a casa de uma amiga da mamãe. Você vai gostar dela, filho. A gente vai ficar bem. Dei a partida no carro. Minhas mãos ainda tremiam, mas havia uma determinação crescendo dentro de mim. Saí devagar da vaga, atenta para não chamar atenção. Passei pelo Civic preto ainda estacionado. Vazio agora. Marcelo e a mulher estavam dentro do shopping, provavelmente jantando, rindo, completamente alheios ao fato de que eu os tinha visto. Completamente alheios ao fato de que eu estava fugindo. Saí do estacionamento e peguei a avenida. O trânsito estava tranquilo para os padrões de São Paulo. Dirigi no automático, minha mente fervilhando. O que exatamente Marcelo tinha planejado? Gabriel disse que ele queria ficar livre, que eu não podia atrapalhar os planos dele. Livre como? Divórcio? Mas então, por que toda essa secretização? Por que mentir sobre a reunião? E os papéis importantes que Gabriel mencionou? Dinheiro? Tentei lembrar se havia notado algo estranho nas últimas semanas. Marcelo andava mais distante, sim. Chegava tarde do trabalho com mais frequência. Estava sempre no celular, mas quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho. Eu tinha acreditado. Por que não acreditaria? Éramos casados há 8 anos. Eu confiava nele. Gabriel tinha adormecido no banco de trás, exausto emocionalmente. Olhei para ele pelo retrovisor, meu coração apertando. Ele era tão pequeno, tão inocente. Não merecia estar passando por isso. Nenhuma criança merecia. Prometi a mim mesma que, não importava o que acontecesse, eu ia protegê-lo, mesmo que significasse destruir a vida que tínhamos construído. Cheguei ao prédio de Mariana 42 minutos depois. O trânsito tinha ficado mais lento do que o GPS previu. Era um edifício antigo, mas bem conservado em uma rua tranquila de Pinheiros. Estacionei na frente e liguei para ela. Cheguei. Já estou descendo. 2 minutos depois, Mariana apareceu no portão. Ela estava de pijama, cabelos presos em um coque bagunçado, mas completamente acordada e alerta. Saí do carro e peguei Gabriel no colo. Ele acordou meio zonzo. Mariana nos olhou com preocupação, mas não fez perguntas. Vamos subir. Vocês precisam descansar. Pegou a sacola com a caixa do tênis, trancou o portão atrás de nós. Subimos de elevador até o 4º andar. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante, cheio de quadros e plantas. Ela nos levou direto para o quarto de hóspedes. A cama é de casal, vocês dois cabem. O banheiro é ali. Tem toalha limpa no armário. Vocês comeram? Fiz que sim com a cabeça. Gabriel, você quer alguma coisa, querido? Água? Leite? Ele negou, ainda meio dormindo. Mariana olhou para mim. Você precisa dormir. Amanhã a gente conversa com calma. Qualquer coisa, eu estou no quarto ao lado. Pode me chamar, tá? Assenti, sem conseguir falar. Se eu abrisse a boca, ia chorar. Ela entendeu, deu um aperto no meu braço e saiu, fechando a porta. Deitei Gabriel na cama, tirei o tênis novo dele. Ele já estava dormindo de novo. Me deitei ao lado dele, ainda vestida. Peguei meu celular. Marcelo ainda não tinha respondido minha mensagem. Olhei as horas. 00:15. Abri o WhatsApp dele.
A última vez que ele tinha ficado online foi às 23h46. Há 29 minutos. Será que ele ainda estava no shopping? Será que já tinha ido embora com ela? Para onde? Um hotel? A casa dela? Senti ânsia de vômito. Respirei fundo, tentando me controlar. Não podia perder o controle agora. Precisava manter a cabeça fria, pensar com clareza. Gabriel se mexeu ao meu lado. Murmurou algo incompreensível no sono. Acariciei seus cabelos, meu filho. Minha razão de viver. Olhei para aquele rostinho inocente e algo mudou dentro de mim. Não era mais só dor. Era raiva. Uma raiva fria e controlada. Marcelo tinha traído minha confiança. Tinha mentido descaradamente. Tinha dito coisas ao telefone que assustaram nosso filho ao ponto dele me implorar para não voltarmos para casa. Não consegui dormir. Fiquei horas olhando para o teto branco do quarto de hóspedes de Mariana. Gabriel respirando suavemente ao meu lado. Meu celular estava na minha mão, checando compulsivamente se Marcelo tinha respondido. Nada. Às 2h15 da madrugada, vi que ele ficou online por alguns segundos. Meu coração acelerou. Será que ele já estava em casa? Será que tinha percebido nossa ausência? Esperei, o corpo todo tenso. Mas ele não mandou mensagem. Apenas ficou online por 20 segundos e sumiu de novo. O que significava isso? Talvez tivesse checado se eu tinha mandado algo. Talvez estivesse conversando com ela, a mulher do vestido vermelho. Senti o estômago embrulhar de novo. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Às 4 da manhã, levantei com cuidado para não acordar Gabriel. Saí do quarto em silêncio. A sala de Mariana estava às escuras, mas vi luz saindo por baixo da porta do quarto dela. Bati de leve. Entra, ela disse baixinho. Abri a porta. Mariana estava sentada na cama, notebook no colo, tomando chá. Imaginei que você não conseguiria dormir, ela disse, dando tapinhas na cama ao lado dela. Sentei, e foi como se uma represa se rompesse. Comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme, mas aquele choro feio, com soluços, soluços e ranho. Mariana me abraçou. Deixou eu chorar no ombro dela por longos minutos. Quando finalmente me acalmei um pouco, ela me ofereceu lenços de papel e uma caneca de chá quentinho. Agora conta tudo desde o começo, ela disse. E eu contei. Contei sobre a suposta reunião de Marcelo, sobre ir ao shopping com Gabriel, sobre vê-lo no estacionamento com outra mulher. Contei o que Gabriel tinha ouvido na noite anterior, as palavras assustadoras sobre querer ficar livre, sobre eu não poder atrapalhar os planos, sobre papéis importantes e dinheiro. Mariana me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Renata, isso é grave, ela disse quando terminei. Não é só traição. Parece que tem algo muito maior rolando. Eu sei, sussurrei. Mas o quê? O que ele pode estar planejando? Mariana pensou por um momento. Você tem acesso às coisas dele? Documentos, computador, extratos bancários? Balancei a cabeça. Teoricamente sim, mas ele sempre foi meio reservado com essas coisas. Tem um notebook que ele usa só para trabalho, com senha. A gaveta do escritório dele em casa fica trancada. A conta bancária é conjunta? Temos uma conjunta onde entram nossos salários e de onde pagamos as contas da casa. Mas ele tem outra conta pessoal, que era dele antes de casarmos. Ele sempre disse que mantém ela para organizar melhor os investimentos. Mariana levantou uma sobrancelha. E você nunca viu os extratos dessa conta? Fiquei constrangida. Não, eu confiava nele. Achava que não precisava ficar vigiando. Não estou te culpando, Renata. Mas agora você precisa descobrir o que está acontecendo. Por você e pelo Gabriel. Ela tinha razão. Eu precisava de informações. O que eu faço? Mariana pensou. Primeira coisa, você não pode deixar ele saber que você viu ele com a outra. Não ainda. Se ele está planejando algo como Gabriel ouviu, e você confrontá-lo agora, pode complicar tudo. Você precisa juntar provas primeiro. Provas. A palavra ecoou na minha cabeça. Mas como? Você tem chave do apartamento de vocês? Tenho. Então amanhã, você espera ele sair para trabalhar e vai lá. Procura tudo. Documentos, gavetas, o notebook dele se conseguir acessar.
Qualquer coisa suspeita você fotografa, monta um dossiê. Aí sim você age. Fazia sentido, mas a ideia de voltar para casa me apavorava. E se ele estiver lá? Você inventa uma desculpa. Diz que passou a noite na casa de uma amiga porque brigaram, qualquer coisa. Ele não vai ter como provar que você viu ele no shopping, a não ser que você entregue. Mordi o lábio. E o Gabriel? Não posso levar ele comigo. Deixa ele aqui comigo. Eu trabalho em casa, faço meus horários. A gente passa o dia juntos, eu ponho desenho para ele, faço comida. Ele fica seguro. A generosidade dessa mulher que eu mal conhecia me deixou sem palavras. Mariana, por que você está fazendo tudo isso por mim? A gente nem é tão próxima assim. Ela deu um sorriso triste. Porque eu já estive no seu lugar. Há 3 anos eu descobri que meu namorado estava me traindo e desviando dinheiro da conta conjunta que a gente tinha. Quando descobri e confrontei ele, ele ficou violento. Me ameaçou. Tive que sair de casa às pressas, igual você. Eu não sabia, sussurrei. Ninguém sabia. Eu tinha vergonha, sabe? Achava que era culpa minha, que eu não tinha sido suficiente. Mas não era. E não é culpa sua também. Homem que trai e mente e planeja coisas pelas costas é problema dele, não da mulher. Ela segurou minha mão. Então eu sei o que é isso. E não vou te deixar sozinha. A gente descobre o que ele está aprontando, e depois você decide o que fazer. Senti lágrimas quentes escorrendo de novo. Mas dessa vez não eram só de tristeza. Eram de gratidão também. Obrigada, Mari. Sério. Eu não sei como vou te agradecer por isso. Você não precisa me agradecer. Só precisa ser forte. Por você e pelo seu filho. Assenti. Ela tinha razão. Eu precisava ser forte. Precisava descobrir a verdade. Precisava proteger Gabriel. Não importava o que eu descobrisse. Eu ia enfrentar. Voltei para o quarto de hóspedes. Gabriel ainda dormia profundamente. Deitei ao lado dele de novo, mas agora com um plano na cabeça. Quando o sol nascesse, quando Marcelo saísse para o trabalho, eu voltaria para casa. Ia vasculhar cada canto daquele apartamento até descobrir o que meu marido estava escondendo de mim. O medo ainda estava lá, pulsando, mas agora tinha companhia. Determinação. Às 6:30 da manhã, meu celular vibrou. Era Marcelo. Meu coração quase saiu pela boca. Abri a mensagem. Amor, onde vocês estão? Cheguei em casa agora cedo e não tem ninguém aqui. Estou preocupado. Me liga. Li a mensagem 3 vezes. Cheguei em casa agora cedo. Agora cedo. Eram 6:30. Onde ele tinha passado a noite? Com ela, obviamente. A mulher do vestido vermelho. Respirei fundo e digitei uma resposta, tentando soar normal. Oi, amor. Desculpa não ter avisado. Gabriel teve febre ontem à noite depois do shopping. Fiquei com medo e vim para o pronto-socorro infantil. Acabei passando a madrugada aqui. Agora já está melhor, só esperando a alta. Deve ter sido algo que ele comeu. Enviei e segurei a respiração. Depois de 2 minutos ele respondeu. Nossa, que susto! Quer que eu vá aí? Qual hospital? Pensei rápido. Não precisa, amor. Você deve estar cansado da reunião. Já estamos indo embora. Chego em casa daqui a pouco. Ele respondeu. Ok, mas me avisa quando chegar. Preciso ir para o escritório logo cedo, mas quero ver vocês antes. Te amo. Te amo. As palavras que antes me aqueciam agora me causavam náusea. Respondi apenas com um emoji de coração e tranquei o celular. Levantei da cama e fui até a cozinha. Mariana já estava acordada, fazendo café. Ele mandou mensagem, eu disse, perguntando onde estávamos. E você respondeu o quê? Contei a ela sobre a desculpa do pronto-socorro. Ela assentiu, aprovando. Boa. Isso compra tempo. E mantém ele sem desconfiar. Tomamos café rapidamente. Gabriel acordou às 7:30, ainda sonolento. Expliquei para ele que ele ia ficar com a tia Mariana hoje, que ela era muito legal e que a mamãe precisava resolver umas coisas. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e assustados. Você vai ficar bem, mãe? Meu coração apertou. 6 anos de idade e já preocupado comigo. Vou sim, filho. A mamãe é forte. E você vai gostar de ficar aqui. A tia Mariana tem videogame. Os olhos dele brilharam um pouco. Mariana sorriu. Isso mesmo. E a gente pode pedir pizza no almoço, o que acha? Gabriel deu um sorrisinho tímido.
Beijei sua testa várias vezes antes de sair. Peguei o carro e dirigi até nosso apartamento. Eram 8h15 quando estacionei no subsolo do prédio. Meu corpo todo estava tenso. Subi pelo elevador até o 12º andar. A chave tremia na minha mão quando coloquei na fechadura. Abri a porta devagar. Marcelo? Nenhuma resposta. Entrei e vi um bilhete na mesa da cozinha. Tive que sair correndo. Reunião urgente. Conversamos à noite. Me liga se precisar. Beijo. Reunião urgente. Provavelmente mais uma mentira. Mas o importante era que ele não estava em casa. Respirei fundo e comecei minha busca. Primeiro fui até o escritório dele. A porta estava destrancada. A mesa estava organizada. Alguns papéis, canetas, uma foto nossa do casamento. Como se fôssemos o casal perfeito. Tentei abrir a gaveta lateral. Trancada. Procurei a chave. Não estava nos lugares óbvios. Fui até nosso quarto. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira dele. Relógio, carregador de celular, alguns recibos. Nenhuma chave. Procurei no armário dele, nos bolsos dos ternos, nas caixas de sapato. Nada. Voltei ao escritório frustrada. Sentei na cadeira dele tentando pensar. Onde Marcelo esconderia uma chave? Olhei embaixo da mesa, atrás dos quadros, dentro dos livros na estante. Nada. Então tive uma ideia. Peguei um grampo do meu cabelo e tentei forçar a fechadura. Tinha visto isso em filmes. Na vida real era bem mais difícil. Tentei por 15 minutos, suando, até que finalmente ouvi um clique. A gaveta abriu. Meu coração disparou. Dentro havia várias pastas. Abri a primeira. Extratos bancários. Da conta pessoal dele. Comecei a ler e meu sangue gelou. Saques enormes. 50 mil reais aqui, 30 mil ali. Transferências para uma conta que eu não conhecia. Nos últimos 6 meses, mais de 200 mil reais tinham saído da conta dele. Para onde tinha ido esse dinheiro? Abri a segunda pasta. Contratos. De empréstimos. Marcelo tinha pegado empréstimos em vários bancos. Os valores eram assustadores. 300 mil, 500 mil. Estava tudo em atraso. As cobranças eram agressivas. Minha cabeça girava. Como ele tinha conseguido fazer dívidas desse tamanho sem eu saber? Abri a terceira pasta e quase desmaiei. Era uma apólice de seguro de vida. Em meu nome. 2 milhões de reais. Beneficiário. Marcelo. A data da apólice era de 3 meses atrás. Eu nunca tinha assinado aquilo. Peguei o documento com as mãos trêmulas e olhei a assinatura. Era parecida com a minha, mas não era minha letra. Era falsa. Sentei no chão, tonta. Tudo começava a fazer sentido. As dívidas enormes. O seguro de vida falso em meu nome. As palavras que Gabriel tinha ouvido. Queria ficar livre. Eu não podia atrapalhar os planos dele. Marcelo não estava só me traindo com outra mulher. Ele estava planejando me matar, para ficar com o dinheiro do seguro e pagar suas dívidas. E começar uma vida nova com ela. Comecei a tremer incontrolavelmente. Não era paranoia. Gabriel tinha razão em ter medo. Nós estávamos em perigo real. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada extrato, cada contrato, cada página da apólice falsa. Minhas mãos mal conseguiam segurar o telefone de tanto que tremiam. Quando terminei, coloquei tudo de volta exatamente como estava e fechei a gaveta. Precisava sair dali. Rápido. Mas então ouvi um barulho. A porta da frente se abrindo. Passos no corredor. Marcelo. Ele tinha voltado. Entrei em pânico. Estava presa no escritório. As fotos comprometedoras no meu celular. Se ele me pegasse ali, descobriria tudo. Olhei em volta desesperada. A janela. Mas estávamos no 12º andar. O armário. Era pequeno, mas talvez eu coubesse. Não tinha escolha. Abri o armário embutido no canto do escritório onde Marcelo guardava alguns equipamentos velhos. Me espremi lá dentro, puxando caixas na minha frente para me esconder. Fechei a porta, deixando só uma fresta mínima para conseguir respirar e ver. Meu coração batia tão forte que achei que ia ter um infarto. Ouvi os passos dele chegando mais perto. A porta do escritório se abriu. Através da fresta, vi Marcelo entrar. Ele estava ao telefone. Eu sei. Mas vai dar certo, eu prometo. Só mais algumas semanas. Ele ouvia a pessoa do outro lado, andando de um lado para o outro. O seguro está garantido.
Assim que acontecer, recebo o dinheiro e pago tudo. Você vai ter seu dinheiro. Eu vou ter o meu. E a gente nunca mais se fala. Meu Deus. Ele estava confirmando. Estava confirmando o plano de me matar. Não, ela não desconfia de nada. É ingênua demais para isso. Suas palavras eram como facas. Ingênua. Ele me considerava ingênua. Boba. Fácil de enganar. Tem que parecer acidente, eu já disse. Eu pensei em várias opções. O carro seria bom. Freios sabotados. Ela dirige muito, seria crível. Senti Billy subindo na minha garganta. Ele estava discutindo formas de me matar como quem discute o que vai jantar. Ou então algo em casa mesmo. Um acidente doméstico. Sei lá. Vazamento de gás enquanto ela dorme. Ele deu uma risada curta, sem humor. O garoto pode ser um problema, mas acho que consigo mandar ele passar uns dias com a avó quando for acontecer. Melhor não ter testemunha. Gabriel. Ele ia afastar Gabriel para eu morrer sozinha. Lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto, mas não ousei fazer nenhum som. Certo, te ligo depois. E para de me pressionar, vai dar tudo certo. Ele desligou e socou a mesa, frustrado. Ficou parado ali por alguns segundos que pareceram horas. Então saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Esperei. Ouvi ele andando pela casa, abrindo a geladeira, ligando a televisão. Fiquei imóvel dentro daquele armário minúsculo, suando frio, sem ousar me mover. Quanto tempo eu conseguiria ficar ali? E se ele decidisse trabalhar no escritório? Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi a porta da frente se abrir e fechar de novo. Passos se afastando pelo corredor externo. Ele tinha saído. Esperei mais 5 minutos para ter certeza. Então saí do armário, as pernas bambas. Fui até a janela do escritório e olhei lá embaixo. Vi Marcelo saindo do prédio, entrando no carro dele, indo embora. Só então respirei. Corri para a porta do apartamento, peguei minha bolsa que estava na entrada e saí. Desci pelas escadas, sem querer esperar o elevador. Meu corpo todo tremia. Quando cheguei no estacionamento, entrei no carro e tranquei as portas. Dirigir estava difícil. Minhas mãos não paravam de tremer. Mas consegui sair de lá e seguir de volta para o apartamento de Mariana. Precisava contar a ela o que tinha descoberto. Precisava de ajuda. Não podia enfrentar isso sozinha. Cheguei no apartamento dela às 10h20 da manhã. Toquei a campainha freneticamente. Mariana abriu, assustada. Renata, o que aconteceu? Você está branca. Entrei cambaleando. Gabriel estava na sala assistindo televisão. Ao me ver, correu até mim. Mãe! Abracei ele com força, tentando não chorar na frente dele. Mariana entendeu. Gabi, que tal você ir lá no quarto ver os brinquedos que eu separei para você? São uns Legos bem legais. Gabriel hesitou, mas obedeceu, indo para o quarto. Assim que ele saiu, desabei no sofá. Ele vai me matar, Mari. Meu marido está planejando me matar. Contei tudo. Os extratos, as dívidas, o seguro de vida falso, a conversa telefônica que eu tinha escutado escondida no armário. Mariana ficou lívida. Meu Deus, Renata. Isso é tentativa de homicídio premeditado. Você tem que ir na polícia. Agora. E dizer o quê? Que escutei ele falando ao telefone? Ele pode dizer que eu interpretei errado, que estava falando de outra coisa. As fotos dos documentos eu tirei invadindo a privacidade dele. Ele pode dizer que é tudo falsificado, que estou inventando. Mas o seguro de vida com sua assinatura falsa, isso é prova. É, mas ele pode dizer que eu que falsifiquei, que estou tentando incriminá-lo. Advogados bons podem virar tudo contra mim. Mariana pensou. Então você precisa de algo incontestável, algo que prove sem margem de dúvida o que ele está planejando. Como o quê? Ela olhou para mim séria. Ele falando, admitindo, gravado. Pisquei. Você quer que eu grave ele confessando? Não ele te confessando. Isso seria perigoso. Mas se você conseguir gravar ele falando com a pessoa com quem ele estava ao telefone hoje, fazia sentido, mas era arriscado. Como eu faço isso? Mariana foi até o quarto dela e voltou com um pequeno dispositivo. Gravador de voz. É minúsculo. Você coloca no escritório dele, escondido. Ele gravar tudo o que é dito por perto. Quando ele ligar de novo para falar sobre o plano, vai ficar registrado.
Peguei o aparelho. Era do tamanho de um pendrive. Onde eu escondo isso? Em algum lugar onde ele nunca olhe, mas que fique perto de onde ele fala ao telefone. Você disse que ele fica andando pelo escritório quando está ao telefone, né? Assenti. Então, coloca embaixo da mesa, com fita adesiva, ou dentro de algum objeto decorativo. Era um plano. Arriscado, mas viável. E se ele não ligar mais? E se ele mudar de ideia? Homens com dívidas desse tamanho não mudam de ideia. Ele vai ligar de novo. Passei o resto do dia em Mariana, planejando. Ela me ensinou a usar o gravador, como ligar, como desligar, como recuperar as gravações. Gabriel brincou o dia todo, alheio ao perigo que o cercava. Mariana fez macarrão no almoço. Gabriel adorou. Às 5 da tarde, Marcelo mandou mensagem. Oi, amor, como está o Gabi? Preciso ficar até tarde hoje no escritório, tem um projeto atrasado. Não me espera acordada. Projeto atrasado. Mais mentiras. Provavelmente ia encontrar a outra de novo. Respondi. Tudo bem, amor. Gabi está melhor. A gente está em casa. Te vejo mais tarde. Cuidado. Mariana olhou para mim. É agora. Ele vai chegar tarde. Você tem tempo de ir lá e instalar o gravador. Respirei fundo. Tá, vamos fazer isso. Deixei Gabriel com Mariana de novo, prometendo voltar logo. Peguei o gravador e fui. Cheguei no apartamento às 6 da tarde. Vazio, como esperado. Fui direto para o escritório. Liguei o gravador como Mariana tinha me ensinado. Um LED minúsculo piscou 3 vezes indicando que estava gravando. Procurei um lugar para esconder. Embaixo da mesa era óbvio demais. Tinha um porta-lápis metálico decorativo na mesa. Abri. Tinha alguns lápis e canetas. Enfiei o gravador no fundo e cobri com as canetas. Perfeito. Quase invisível, mas com os microfones livres para captar som. Saí do escritório e do apartamento rapidamente. Voltei para o apartamento de Mariana. Gabriel estava jantando. Jantei com eles, mas mal consegui comer. Minha cabeça não parava. O gravador ia funcionar? Marcelo ia falar algo comprometedor? Às 10 da noite, coloquei Gabriel para dormir. Às 11, recebi mensagem de Marcelo. Já estou indo para casa. Você já dormiu? Respondi. Quase dormindo. Até amanhã, amor. Esperei. 00:30, 1 da manhã. Mariana tinha ido dormir, mas eu continuei acordada, sentada no sofá da sala dela, olhando o celular. Às 2:15 não aguentei mais. Precisava saber se o gravador tinha captado algo. Mariana tinha me dado uma cópia da chave do apartamento dela, para eu poder sair e voltar sem acordá-la. Peguei a chave, escrevi um bilhete rápido dizendo que tinha saído, mas voltava logo, e fui. Voltei ao meu apartamento às 2:30 da madrugada. Usei a chave devagar, abrindo a porta sem fazer barulho. A casa estava escura e silenciosa. Ouvi Marcelo roncando no quarto. Fui até o escritório na ponta dos pés. Peguei o gravador do porta-lápis. O LED estava apagado. Bateria acabou ou parou de gravar porque a memória encheu. Coloquei no bolso e saí de lá como um fantasma. De volta ao carro, conectei o gravador no meu celular usando um adaptador que Mariana tinha me dado. Havia 3 horas e 40 minutos de gravação. Comecei a ouvir em velocidade acelerada. A primeira hora era só silêncio e ruídos de fundo. Então, na marca de 1 hora e 12 minutos, ouvi a porta do escritório se abrindo. Passos. A voz de Marcelo. Alô? Sim, sou eu. Reduzi a velocidade para normal. Meu coração acelerou. Eu sei que você está nervoso. Eu também estou. Mas vai acontecer essa semana, eu garanto. Essa semana. Ele estava falando em matar-me essa semana. Como? Do jeito que a gente combinou. O carro dela precisa de revisão. Ela falou que vai levar na oficina depois de amanhã. Tenho um conhecido lá que vai fazer o serviço especial nos freios. Especial nos freios. Sabotagem. Ele ia sabotar meu carro. Assim que acontecer, vou ter acesso ao seguro em até 30 dias. Aí pago você, pago os bancos e sumo com a Camila. A gente recomeça em outro lugar, sem essa dor de cabeça. Camila. A mulher do vestido vermelho tinha nome. E eles estavam planejando fugir juntos depois que eu morresse. O garoto? Não sei ainda. Talvez ele fique com a avó. Ou sei lá, talvez finja que cuido dele por uns meses e depois entrego para a família da Renata. Criança não é comigo mesmo.
Ele falava do nosso filho como se fosse um objeto descartável. Um problema a ser resolvido. A gravação continuou por mais alguns minutos, Marcelo detalhando o plano, falando sobre como ia agir surpreso quando recebesse a notícia da minha morte, como ia chorar no velório. Era um roteiro ensaiado de um assassinato. Quando a ligação terminou, fiquei sentada no carro, em choque. Tinha a prova. Tinha a confissão dele. E era muito pior do que eu imaginava. Ele ia me matar depois de amanhã, terça-feira, quando eu levasse o carro na oficina. Voltei para o apartamento de Mariana às 4 da manhã. Ela estava acordada, me esperando. Você conseguiu? Assenti e mostrei o gravador. Colocamos para ouvir juntas. Quando terminou, Mariana estava pálida. Renata, você precisa ir na polícia agora. Agora mesmo. Isso é prova suficiente. Você tem razão. Vou ir de manhã, assim que amanhecer. Mas uma parte de mim tinha medo. Medo de que não fosse suficiente. Medo de que ele tivesse advogados que dessem um jeito de anular a gravação. Medo de que ele saísse impune. Mari, e se não der certo? E se ele sair livre? Não vai. Isso é prova concreta. Mas e se? Ele tem amigos, contatos, dinheiro para advogados caros. E se ele me achar antes da polícia prender ele? E se ele perceber que eu descobri e acelerar o plano? Mariana segurou minha mão. Então você e Gabriel desaparecem. Vão para longe até isso ser resolvido. Para onde? Eu não tenho dinheiro guardado. Não tenho para onde ir. Tem sim. Você tem seus pais em Minas, não? Minha mãe. Meu pai morreu há 3 anos. Então vai para lá, para a casa dela. Marcelo não vai te procurar lá, vai? Pensei. Minha mãe morava em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, São Pedro da Aldeia. Eu tinha crescido lá. Era um lugar tranquilo, onde todo mundo conhecia todo mundo. Marcelo tinha ido lá apenas 2 vezes, no nosso casamento e no enterro do meu pai. Não gostava de cidade pequena. Sempre reclamava do calor e da falta de estrutura. Acho que não. Ele sempre odiou lá. Então é perfeito. Você pega Gabriel, vai para lá, fica uns dias até a polícia prender ele. Depois você volta e resolve tudo. Fazia sentido. Mas havia um problema. Mari, meu carro. Ele falou que tem alguém na oficina. Se eu levar meu carro na oficina depois de amanhã como estava planejado, eles vão sabotar. Mas se eu não levar, Marcelo vai desconfiar. Então você vai, mas não vai buscar. Deixa lá mesmo. E como vou para Minas sem carro? Mariana sorriu. Com o meu. Eu empresto. É velho, mas funciona bem. Vocês vão, ficam lá. Eu fico com seu carro aqui. Quando tudo isso acabar, a gente troca de volta. Senti vontade de chorar de novo. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Já te disse. Porque eu sei o que é passar por isso. E porque você não merece sofrer sozinha. Me abracei nela. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tinha aliada. De manhã, às 6 horas, acordei Gabriel. Filho, a gente vai fazer uma viagem. Ele piscou sonolento. Para onde? Para a casa da vovó. Você gosta de lá, lembra? Tem a fazenda, os cavalos, o rio. Os olhos dele brilharam um pouco. A gente vai ficar quanto tempo? Não sei ainda. Alguns dias. Mas vai ser divertido, prometo. E o papai? Ele vai com a gente? Meu coração apertou. Não, filho. Vai ser só eu e você dessa vez. Arrumei nossas poucas coisas. Mariana fez café reforçado. Às 7h30, mandei mensagem para Marcelo. Bom dia, amor. Vou levar meu carro na oficina hoje mesmo. Está fazendo uns barulhos estranhos. Depois vou passar uns dias na casa da minha mãe com o Gabriel. Ela está com saudades e o Gabi também. A gente volta semana que vem. Te aviso quando chegar lá. Beijos. Enviei antes que pudesse me arrepender. A resposta veio em 2 minutos. Bom dia. Ótimo. Melhor resolver logo o carro. E que bom que vão visitar sua mãe. Faz tempo mesmo. Dirige com cuidado. Te amo. Te amo. As palavras vazias de quem estava planejando minha morte. Às 8 horas, saí com Gabriel e fomos até a oficina. Era uma oficina grande em Pinheiros, onde eu sempre levava meu carro. Falei com o gerente. Bom dia, seu Paulo. Meu carro está fazendo uns barulhos. Pode dar uma olhada? E fazer uma revisão completa? Claro, dona Renata. Deixa comigo.
Em quanto tempo a senhora precisa? Não tenho pressa. Pode ficar a semana toda se precisar. Vou viajar mesmo. Certo. A gente liga quando ficar pronto. Deixei o carro e voltei a pé para o apartamento de Mariana, que ficava a 10 minutos dali. Ela já estava com o carro dela preparado. Um Fiat Palio 2010, prata, meio surrado, mas funcionando. Tanque cheio. Eu coloquei água e óleo ontem. Está tudo ok. Obrigada, Mari. Por tudo. Ela me abraçou. Vai, fica segura lá. Qualquer coisa você me liga, tá? E quando chegar lá, vai na polícia da cidade. Registra tudo. Mostra as gravações. Eles vão entrar em contato com a polícia de São Paulo e vão prender ele. Vou fazer isso. Coloquei Gabriel no banco de trás, amarrei o cinto dele. Ele estava animado com a viagem sem entender a gravidade da situação. Melhor assim. Entrei no carro, dei a partida. Mariana acenou da janela. Acenei de volta e parti. A viagem até São Pedro da Aldeia levava cerca de 6 horas e meia. Peguei a estrada às 9 da manhã. O trânsito para sair de São Paulo estava intenso, como sempre. Gabriel foi conversando animado pelos primeiros 100 quilômetros, depois começou a cochilar. Eu dirigi em piloto automático, minha mente fervilhando. Será que Marcelo já tinha percebido que eu não estava em casa? Será que ele tinha tentado ligar na oficina para confirmar que meu carro estava lá? Na altura de Belo Horizonte, parei em um posto para abastecer e ir ao banheiro. Gabriel acordou e pediu salgadinho. Compramos água, salgadinhos, um sanduíche. Comemos rápido e voltamos à estrada. Eram 4 da tarde quando finalmente entrei nos limites de São Pedro da Aldeia. A cidadezinha continuava do jeito que eu lembrava. Ruas tranquilas, casas simples, uma praça central com igreja. Fui direto para a casa da minha mãe, uma casa amarela com varanda na rua principal. Estacionei na frente. Gabriel pulou do carro, animado. Vovó! A porta se abriu e minha mãe apareceu. Dona Célia, 62 anos, cabelos brancos, sorriso largo. Minha filha! Meu neto! Que surpresa boa! Ela nos abraçou apertado. Senti o cheiro dela, aquele cheiro de casa, de segurança. Pela primeira vez em dias, senti que podia respirar. Estávamos longe de Marcelo. Estávamos seguras. Por enquanto. Entramos. A casa estava igual, móveis antigos, cheiro de comida caseira, fotos na parede. Gabriel correu para o quintal para ver as galinhas que minha mãe criava. Dona Célia me olhou séria. Renata, o que aconteceu? Você não avisou que vinha. E cadê o Marcelo? Respirei fundo. Mãe, preciso te contar uma coisa, e é grave. Sentamos na cozinha. Contei tudo. A traição, as dívidas, o seguro falso, o plano de me matar, a gravação. Minha mãe foi ficando pálida. Meu Deus do céu, Renata. Esse homem é um monstro. Eu sei, mãe. Por isso eu vim. Eu preciso ficar aqui uns dias até a polícia prender ele. Você foi na polícia? Ainda não. Vim direto pra cá. Mas vou ir amanhã de manhã cedo. Você vai, sim. E eu vou com você. Esse desgraçado não vai sair impune. Ver a determinação na voz da minha mãe me deu força. Passamos a tarde organizando as coisas, preparando o quarto de hóspedes para mim e Gabriel. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei cedo. Gabriel ainda dormia. Deixei ele com minha mãe e fui até a delegacia de São Pedro da Aldeia. Era uma delegacia pequena, só 4 policiais trabalhando lá. Falei com o delegado, o Dr. Henrique, um senhor de uns 50 anos, bigodinho grisalho. Contei toda a história. Mostrei as fotos dos documentos, os extratos, a apólice falsa. E, finalmente, coloquei a gravação para ele ouvir. O delegado ouviu tudo em silêncio, a expressão ficando cada vez mais grave. Quando terminou, ele suspirou pesado. Dona Renata, isso é muito sério. Isso é planejamento de homicídio, falsidade ideológica, fraude. Esse homem é perigoso. Eu sei, doutor. Por isso eu vim. Preciso que ele seja preso antes que faça mal a mim ou ao meu filho. O delegado assentiu. Vou entrar em contato com a polícia de São Paulo agora mesmo. Vou encaminhar toda essa documentação e a gravação. Eles vão pedir um mandado de prisão preventiva. Isso deve levar algumas horas, no máximo um dia. Um dia? Meu coração apertou. Ele pode sumir em um dia. Dona Renata,
Eu entendo sua preocupação, mas o processo tem que seguir os trâmites legais. A senhora está segura aqui. Ele não sabe onde a senhora está, correto? Não. Ele acha que estou visitando minha mãe, mas não sabe o endereço exato. Nunca memorizou. Então fique tranquila. Eu vou agilizar ao máximo. E enquanto isso, a senhora fica aqui na cidade. Não saia. Não se exponha. Saí da delegacia com um misto de alívio e ansiedade. Alívio porque finalmente as autoridades estavam sabendo. Ansiedade porque Marcelo ainda estava livre. Voltei para a casa da minha mãe. Dona Célia tinha feito mingau para Gabriel, que estava na sala assistindo televisão. Parecia tranquilo, sem entender o perigo que tínhamos escapado. Passei o dia na casa da minha mãe, ajudando ela com tarefas domésticas, tentando manter a mente ocupada. A cada hora, checava o celular. Nenhuma notícia do delegado. Às 5 da tarde, Marcelo me ligou. Meu coração quase parou. Atendi, tentando soar normal. Oi, amor. Oi, chegaram bem lá? Chegamos sim, foi tudo tranquilo. Que bom! E o Gabriel? Está adorando. Já correu o quintal inteiro, brincou com as galinhas, tomou banho de mangueira. Ele riu. Que saudade dele! E sua mãe, como está? Bem, ela adorou a surpresa da gente. Ótimo. Olha, eu vou ficar uns dias sem dar notícias direito, tá? Tenho um projeto gigante no trabalho. Vou ficar meio que incomunicável. Mas se precisar de algo urgente, me manda mensagem que eu respondo quando puder. Incomunicável. Ele estava se preparando. Provavelmente ia ficar esperando a notícia do meu acidente com o carro, que jamais viria, porque eu não estava em São Paulo. Tudo bem, amor. A gente se fala. Te amo, Rê. Beijo no Gabi. Beijo. Desliguei e larguei o telefone. Dona Célia me olhou. Era ele? Era. Ele está esperando eu morrer, mãe. E não sabe que eu estou viva aqui, longe dele. Deus vai fazer justiça, minha filha. Você vai ver. Quarta-feira de manhã, recebi ligação do delegado Henrique. Dona Renata, tenho novidades. O mandado de prisão foi expedido. A polícia de São Paulo vai até a casa do seu marido hoje ainda para efetuar a prisão. Senti um alívio tão grande que quase desmaiei. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Mas a senhora continua aí. Não volta ainda, tá? Só depois que confirmarmos que ele foi preso. Pode deixar. Esperei ansiosa o dia todo. Às 6 da tarde, o delegado ligou de novo. Dona Renata foi preso. Meu corpo inteiro relaxou. Ele está preso? Está. Foi encontrado no apartamento. Tentou resistir, alegar que era tudo mentira, mas foi levado para a delegacia. Está sendo indiciado por planejamento de homicídio e falsidade ideológica. Não vai sair tão cedo. Comecei a chorar. De alívio, de medo acumulado, de tudo. Obrigada, doutor. Muito obrigada. A senhora pode voltar para São Paulo agora, mas recomendo que procure um advogado para cuidar do seu divórcio e da parte patrimonial. Vai ser complicado. Vou fazer isso. Obrigada de novo. Desliguei e abracei minha mãe. Prenderam ele, mãe. Prenderam. Dona Célia fechou os olhos agradecendo. Gabriel apareceu na sala. Mãe, por que você está chorando? Limpei as lágrimas e sorri. De felicidade, filho. Mamãe está chorando de felicidade. Passei mais 3 dias em São Pedro da Aldeia, me recuperando emocionalmente. Mariana me ligava todo dia, dando apoio. A notícia da prisão de Marcelo saiu nos jornais locais de São Paulo. Gerente comercial preso por planejar morte da esposa para ficar com seguro. As pessoas que nos conheciam devem ter ficado chocadas. O marido perfeito, o pai dedicado, era na verdade um assassino em potencial. Na sexta-feira, voltei para São Paulo. Mariana me esperava no apartamento dela. Gabriel estava animado de ver a tia Mari de novo. Passei a morar temporariamente com ela enquanto resolvia as coisas. Contratei uma advogada, a doutora Patrícia, especialista em direito de família. Entrei com pedido de divórcio e de guarda exclusiva do Gabriel. Marcelo tentou contestar de dentro da prisão, mas com as provas que eu tinha, não teve chance. O divórcio saiu em 2 meses. A guarda de Gabriel ficou comigo, obviamente. Ele nem teve direito a visitas, considerando que era uma ameaça. O seguro de vida falso foi anulado. As dívidas dele eram problema dele, não meu. Eu não tinha bens em comum com ele além do apartamento, que foi vendido e o dinheiro dividido.
Peguei minha parte e aluguei um lugar menor, mais confortável, perto da escola de Gabriel. O julgamento de Marcelo aconteceu 6 meses depois da prisão. Eu fui chamada para testemunhar. Foi difícil estar na mesma sala que ele. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras profundas. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar. A promotoria apresentou todas as provas. Os extratos bancários mostrando as dívidas. A apólice de seguro falsa com minha assinatura falsificada. E a gravação. Aquela gravação damnatória onde ele detalhava o plano de sabotar meu carro. A defesa dele tentou alegar que a gravação era ilegal, que tinha sido obtida sem consentimento. Mas a juíza, doutora Fernanda Carvalho, foi inflexível. A gravação foi feita pela vítima em legítima defesa, em sua própria residência, buscando provas de uma ameaça real à sua vida. É admissível. A defesa tentou então argumentar que Marcelo nunca tinha de fato executado o plano, que eram apenas conversas, que não havia crime consumado. A promotora, doutora Regina Silva, rebateu com veemência. O crime de tentativa de homicídio não precisa ser consumado para ser punido. O planejamento detalhado, a falsificação de documentos, a sabotagem planejada do veículo, tudo isso configura tentativa. Se o plano não foi executado, foi porque a vítima descobriu a tempo e fugiu, não por desistência voluntária do réu. Testemunhei por quase 2 horas. Contei tudo. O dia no shopping, o medo de Gabriel, a descoberta dos documentos, o que eu tinha ouvido escondida no armário. Minha voz tremeu várias vezes, mas consegui falar tudo. Gabriel não precisou testemunhar, graças a Deus. Era muito pequeno para isso. Mas o depoimento dele foi lido pela promotora. O relato de como ele tinha ouvido o pai falando sobre querer ficar livre, sobre eu não poder atrapalhar. Quando perguntaram a Marcelo se ele tinha algo a dizer, ele se levantou, olhou para mim, e pela primeira vez vi algo diferente no olhar dele. Não era amor, era ódio. Eu fiz tudo por nós, ele disse com voz amarga. Eu estava afundado em dívidas, desesperado. Pensei que o seguro seria uma solução, mas eu nunca teria coragem de realmente fazer isso. Era só desespero, só palavras. Palavras como sabotagem dos freios? A promotora perguntou secamente. Palavras como o garoto não pode ser testemunha? Essas são apenas palavras? Marcelo não respondeu. Sentou de novo, derrotado. A juíza deu a sentença 1 semana depois. Pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e com uso de veneno ou asfixia, falsidade ideológica e fraude, condeno o réu Marcelo Silva Santana a 22 anos de reclusão em regime fechado. 22 anos. Ele só sairia quando Gabriel já fosse adulto, quando a vida que ele tentou destruir já tivesse sido reconstruída. Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Era justiça. Não traria de volta a inocência perdida, a confiança destruída, mas era justiça. Saí do tribunal com a doutora Patrícia. Mariana estava me esperando lá fora. Me abraçou forte. Acabou, Rê. Acabou. Gabriel estava com minha mãe, que tinha vindo passar uns dias comigo para me apoiar durante o julgamento. Quando cheguei em casa e contei a sentença, Dona Célia fez o sinal da cruz. Graças a Deus. Agora vocês podem viver em paz. Paz. A palavra parecia estranha depois de tanto caos, mas aos poucos, ela começou a fazer sentido. Voltei a trabalhar. Meus colegas da escola sabiam de tudo. Tinham acompanhado o caso nos jornais. Houve muita curiosidade, muita pena no olhar das pessoas, mas também muito apoio. Gabriel continuou na terapia. A psicóloga disse que ele estava processando bem, que crianças são resilientes. Ele perguntou sobre o pai algumas vezes no começo. Onde está o papai? O papai fez coisas muito erradas, filho. E agora ele está em um lugar onde pessoas que fazem coisas erradas ficam. Ele vai voltar? Não, meu amor. Não vai. Gabriel aceitou isso com uma maturidade impressionante para a idade dele. No fundo, acho que ele tinha entendido desde aquela noite no estacionamento que o pai não era quem eles pensavam. Camila, a amante, também foi investigada. Descobriram que ela sabia dos planos de Marcelo. Tinha mensagens entre eles discutindo o seguro, o dinheiro, a nova vida que teriam juntos.
Ela foi indiciada como cúmplice, mas pegou uma pena menor, 5 anos, porque não tinha participado ativamente do planejamento da sabotagem. A vida foi voltando ao normal lentamente. Mas normal era diferente agora. Eu era diferente. Mais forte. Mais atenta. Mais cuidadosa. Nunca mais seria a Renata ingênua que confiava cegamente. Tinha aprendido que amor não é só palavras bonitas e gestos românticos. É respeito, é transparência, é segurança. E Marcelo nunca tinha me dado nenhuma dessas coisas. Só máscaras. 1 ano depois, minha vida estava irreconhecível comparada àquela noite no shopping. Gabriel estava com 7 anos agora. Mais alto, mais esperto. Continuava sendo aquele menino observador, mas agora sorria mais. Tinha amigos novos na escola, jogava futebol aos sábados, adorava desenhar. A terapeuta disse que ele estava bem, que os traumas estavam sendo processados de forma saudável. Ele não falava mais do pai. Era como se aquela parte da vida dele tivesse sido arquivada. Eu também tinha mudado. Estava mais confiante, mais independente. Tinha me inscrito em uma academia, começado aulas de kickboxing. Não só pelo físico, mas pela sensação de poder que me dava. Poder sobre meu próprio corpo. Poder para me defender. Nunca mais seria vítima. Mariana continuava sendo minha melhor amiga. Víamos uma a outra toda semana. Gabriel adorava ela. Às vezes brincava dizendo que ela era minha irmã do coração. E era verdade. Ela tinha me salvado quando eu mais precisei. Financeiramente estava estável. Com minha parte da venda do apartamento, consegui quitar algumas dívidas pequenas e tinha uma reserva de emergência. Continuava trabalhando como professora, ganhando o suficiente para viver com dignidade. Não era luxo, mas era honesto. Era meu. E isso tinha um valor inestimável. Tinha começado a namorar de novo, mas com muito cuidado. Nada sério. Só algumas saídas, alguns jantares. Conheci pessoas legais, mas não estava com pressa. Gabriel era minha prioridade absoluta. Uma tarde de sábado, estava em casa com Gabriel quando ele me chamou. Mãe, vem ver. Fui até o quarto dele. Ele tinha feito um desenho. Eram 2 pessoas, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Uma casa amarela ao fundo. Um sol enorme e amarelo no céu. Somos eu e você na casa da vovó, ele explicou. A gente está feliz lá. Senti um nó na garganta. Está lindo, filho. Vamos colocar na geladeira. Coloquei o desenho com um ímã. Ficamos olhando juntos. Mãe, Gabriel disse baixinho. Obrigado por ter me escutado naquela noite. Olhei para ele surpresa. Naquela noite? No shopping, quando eu pedi para você não voltar para casa. Obrigado por ter acreditado em mim. Meu coração apertou. Abaixei na altura dele. Filho, eu sempre vou acreditar em você. Sempre. E você me salvou naquela noite. Foi você quem nos salvou. Você é meu herói. Ele me abraçou forte. Ficamos assim por um tempo, apenas abraçados. Quando finalmente nos soltamos, ele tinha lágrimas nos olhos, mas estava sorrindo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Mais que tudo nesse mundo. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, sentei no sofá com uma xícara de chá. Olhei em volta do nosso apartamento. Era pequeno, simples, mas era nosso. Seguro. Cheio de amor verdadeiro. Pensei em tudo que tínhamos passado. O medo, a dor, a traição, a fuga. Mas também a coragem, a amizade, a justiça, a superação. Tinha sido o pior momento da minha vida, mas também tinha me mostrado do que eu era capaz. Tinha me mostrado que eu era forte, que eu podia proteger meu filho, que eu podia recomeçar. Peguei meu celular e abri o grupo de WhatsApp que tinha com Mariana. Obrigada por tudo, amiga. Você mudou minha vida. Ela respondeu em segundos. Você mudou a sua vida, Rê. Eu só dei uma mãozinha. Sorri. Ela tinha razão. Eu tinha mudado minha própria vida. Naquela noite no shopping, quando Gabriel me implorou para não voltarmos para casa, eu tinha feito uma escolha. Poderia ter ignorado, ter achado que era exagero de criança. Mas escolhi acreditar nele. Escolhi confiar no instinto materno. E essa escolha tinha nos salvado. Olhei para a janela. A cidade estava iluminada, viva, pulsante.
Lá fora havia perigos, sim, mas também havia possibilidades, chances de recomeçar, de ser feliz de verdade. Me levantei e fui até o quarto de Gabriel. Ele dormia profundamente, abraçado ao ursinho de pelúcia que ganhara da vovó. Ajeitei o cobertor nele, dei um beijo suave na testa. Nós vamos ficar bem, filho. Sussurrei. Prometo. E eu sabia que era verdade, porque não estávamos mais correndo de nada. Não estávamos mais escondidas. Estávamos livres. Finalmente livres. E essa liberdade, conquistada com tanto sofrimento, era a coisa mais preciosa que tínhamos. E agora, antes de você fechar essa história, quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar da Renata, teria acreditado no seu filho naquela noite no estacionamento? Ou teria voltado para casa achando que era só imaginação de criança? Às vezes, uma única decisão pode mudar tudo. Me conta nos comentários o que você teria feito. E não esquece de escrever de onde você está assistindo esse vídeo. Se essa história te prendeu do início ao fim, se em algum momento você sentiu seu coração acelerar, deixa seu like aqui. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e intensas como essa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma nova história. Porque te garanto, as próximas histórias que estão vindo são ainda mais impactantes. Até a próxima!